Olá, eu sou Vera Morgado e começa agora a Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. Comissão especial conclui a análise da reforma da Previdência, que segue para o plenário da Câmara, onde ainda pode ser modificada. Deputados encerram a votação do projeto que suspende a dívida dos estados em troca de contrapartidas. O texto vai para o Senado. E você vai ver também. CPI da Lei Rouanet aprova o relatório final que traz mudanças para desconcentrar investimentos culturais. Governo e deputados ruralistas dizem na Comissão de Agricultura que ainda trabalham para reverter os prejuízos causados pela Operação Carne Fraca. Domingo das Mães. Deputadas falaram para a revista como é a rotina dividida entre a atividade parlamentar e a maternidade. Os deputados da Comissão Especial concluíram a votação dos destaques que poderiam alterar a reforma da Previdência. Apenas um deles foi aprovado. O texto agora segue para o plenário da Câmara. O repórter Tiago Ramos acompanhou. Os agentes penitenciários faziam fila na Câmara, mas do lado de fora. Eles até tentaram forçar a entrada em um dos prédios da Câmara. Do lado de dentro, a Comissão da Previdência se reuniu com um olho lá e outro cá. Ao fechar com grade toda a circunferência aqui da Câmara dos Deputados, nós demos a seguinte senha: é daqui até a votação da Previdência no Congresso, não entra mais ninguém aqui. Porque 90% do povo brasileiro é contra a reforma da Previdência. Obviamente, todos nós gostaríamos de que o plenário estivesse absolutamente lotado para que nós pudéssemos aqui nos manifestar com a presença do povo ainda mais maciçamente. Mas essa sala tem, inclusive pela Defesa Civil, um limite de capacidade que já está observado. Então é, obviamente, demagogia pura continuarmos nesse sentido. Um acordo deixou a questão dos agentes penitenciários para ser decidida quando a reforma for para o plenário da Câmara. A comissão retomou o trabalho de onde parou, analisando 10 pontos que ainda poderiam mudar. Pelo menos um deles foi aprovado e por consenso. A Justiça Estadual poderá continuar julgando casos previdenciários onde não houver um tribunal federal. Na prática, isso significa que se você sofreu um acidente de trabalho no interior do país, não vai ter que ir até a capital do seu estado para recorrer à justiça. Ou seja, a reforma da Previdência não mexe mais com essa questão. Todos os outros 9 pontos que poderiam mudar foram rejeitados. O governo conseguiu maioria em todas as votações. 23-14, quase todas as vezes. O mesmo placar que aprovou o texto base na semana passada. Existe uma consciência muito grande de que a reforma, em termos gerais, da forma com que está sendo proposta a partir do trabalho da nossa comissão, é o que o Brasil necessita, é o que o Brasil merece. A pergunta agora é se o governo vai conseguir o apoio de pelo menos 308 deputados em 2 turnos de votação para que a reforma seja aprovada. Depois da publicação do parecer final da comissão, é necessário um intervalo mínimo de 2 sessões ordinárias para que a proposta seja incluída na ordem do dia do plenário da Câmara. 2 votações com 308 votos a favor. É o necessário para que a reforma seja aprovada no plenário. Partindo da votação da reforma trabalhista, que era algo muito mais consensual, o governo chegou a minguados 296 votos. E fazendo, vamos dizer assim, uma análise bancada por bancada, eu arrisco dizer que o governo hoje não dispõe de 250 votos para a reforma da Previdência. Quem faz parte da base de apoio ao governo diz que é possível chegar a uma margem de segurança de 320 votos, acima do mínimo necessário. Estamos trabalhando para isso, eu acredito que com mais uns 20 dias nós estaremos prontos para votar com 320 votos assegurados. Ou até um pouco mais, avaliam os mais prudentes. Nós temos 3 semanas mais ou menos para garantir 330 votos. O governo vai botar em votação quando tiver 330 votos. Líder do PROS, bancada que promete votar contra a reforma, o deputado Eros Biondini aposta que existem muitos parlamentares ainda em dúvida, que podem mudar o resultado do jogo que o governo tem vencido. Ainda há muita dúvida por parte de muitos parlamentares de vários partidos, inclusive partidos da base, em relação ao texto que irá para o plenário.
As próximas semanas vão ser marcadas por intensas negociações políticas. Isso todo mundo concorda. Nós teremos todas as condições de derrotar esse projeto no plenário, porque o governo não terá 308 votos, mas para isso é indispensável que a população brasileira se mobilize, porque a pressão que está vindo por parte do governo individual, em cima de cada parlamentar, oferecendo cargos, ameaçando retirar, digamos, emendas parlamentares ou oferecendo mais, é algo vergonhoso. Nós estamos falando de uma proposta, de um projeto qualquer, é uma questão basilar para o governo, e quem é governo deve estar alinhado com ela. Por isso eu sou favorável ao fechamento de questão e que o PMDB deu o exemplo. Tem que votar as medidas provisórias, temos que votar com validação dos incentivos fiscais na terça-feira. Depois que a gente superar essas pautas, a gente vai pensar na data da reforma da Previdência. O líder do PSOL, o deputado Glauber Braga, questionou o presidente da Câmara sobre a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, quanto ao acesso do público nas votações da reforma da Previdência. Rodrigo Maia disse que serão bem-vindos os que respeitam a ordem e não colocam em risco a vida de parlamentares e de servidores. Maia se reuniu com ministros do Supremo para debater o assunto. Foi uma reunião muito boa, onde eu pude explicar os motivos de uma restrição um pouco maior nessa terça-feira dessa semana, e também ouvir do ministro Fachin a extensão da decisão dele, porque de forma nenhuma, independente de opiniões pessoais, nós vamos deixar de respeitar uma decisão do Supremo Tribunal Federal. A Comissão Especial de Deputados que analisa a reforma política aprovou o segundo relatório parcial. O texto unifica em 6 meses a chamada desincompatibilização, ou seja, o prazo para quem ocupa algum cargo público se afastar da função para participar da disputa eleitoral. A inclusão de líderes religiosos nesta regra foi rejeitada. O presidente da Câmara e dirigentes de partidos políticos se reuniram com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, para discutir outros itens da reforma política. O objetivo do encontro foi tentar chegar a um acordo sobre as propostas de reforma política em discussão no Congresso e que, se aprovadas, já podem começar a valer nas próximas eleições em 2018. O desejo é esse, exatamente com a experiência dos líderes, dos presidentes de partidos, né? Se buscar uma convergência máxima, né? Um dos textos em discussão na Câmara é a proposta de emenda à Constituição que veio do Senado. A PEC propõe o fim das coligações partidárias para deputados e vereadores e a cláusula de desempenho, também conhecida como cláusula de barreira. Pela regra, só podem ter funcionamento pleno os partidos que atingirem um percentual mínimo de votos na eleição. Na reunião, o senador Aécio Neves, autor da PEC, propôs alterações para tentar aprovar a medida ainda neste semestre. Pela regra inicial, os partidos teriam de obter 2% dos votos válidos em 14 estados. Ele sugeriu começar com um percentual menor. A cláusula começará com 1,5% já em 2018, chegando a 3% em 2030. Ela aumenta paulatinamente a cada nova eleição. E sairemos dos 14 estados inicialmente propostos pelo Senado para 9 estados. Com isso, o PCdoB e o PT, que haviam votado contrariamente no Senado, assumiram o compromisso de votarem favoravelmente. Eu considero que foi um avanço, já que ele apresentou uma proposta mais flexível, que vai respeitar os pequenos partidos, e eu fiquei de acordo e vou construir no meu partido essa cláusula e essa transição. O segundo relatório da Comissão Especial da Reforma Política previa inicialmente um prazo único de 4 meses para desincompatibilização eleitoral. Mas a maioria dos deputados do colegiado defendia um prazo maior e o relator alterou para 6 meses. Ou seja, quem quiser concorrer a qualquer mandato eletivo deverá se afastar de cargo, emprego ou função pública por 6 meses antes da eleição. O texto principal foi aprovado por unanimidade. Mas outro ponto alterado pelo relator foi a inclusão de uma sugestão do Ministério Público para que líderes religiosos também tenham de se afastar de suas atribuições para participar das disputas eleitorais, o que gerou polêmica. Quando vem uma possibilidade de que ele se ausente do que faz, eu acho que chega a ser até discriminatório. É bom destacar que não é uma perseguição, jamais seria, mas ela diz respeito a outras categorias também.
um radialista, por exemplo. Por causa da falta de acordo, essa parte do texto sobre o afastamento de líderes religiosos de suas funções para disputar uma eleição foi votada separadamente e retirada. Nós temos mais ou menos 40 funções diferentes no Brasil e com vários prazos diferentes, inclusive na área militar com vários prazos. Está a partir de agora, e sendo aprovado no plenário e no Senado Federal, será tudo de 6 meses, incluindo novas categorias. O que a gente não conseguiu incluir hoje foram os líderes religiosos aqui na comissão, não teve acordo, mas isso não está imune de voltar ao debate no plenário da Casa. A comissão já havia aprovado o primeiro relatório parcial sobre formas de democracia direta. Na próxima terça-feira, o colegiado vai começar a discutir o terceiro e último relatório parcial, e que deve ser também o mais polêmico, já que trata do sistema eleitoral e do financiamento de campanhas. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, participou nesta sexta-feira da solenidade de balanço do primeiro ano do governo Michel Temer. O presidente destacou as principais propostas aprovadas na Câmara neste período. Aprovamos como referência fundamental, e parabenizo o ministro Henrique Meirelles, a PEC do teto. Pela primeira vez no Brasil, saímos da fácil política econômica de fechar o caixa do governo com o aumento de impostos que tanto prejudicam a sociedade brasileira. Estamos quase no início do processo de votação no plenário da reforma da Previdência, que vai nessa linha. Poderíamos fazer a reforma da Previdência pelo aumento de impostos, pela parte fácil de fechamento da Previdência Pública e Privada Geral brasileira. Mas nós tomamos a decisão, o governo e o Congresso, de enfrentar esse grande desafio. Precisamos enfrentar o desafio em conjunto à política, da reforma política. Não a reforma política que atenda aos interesses dos grandes partidos e dos nossos partidos, mas que atenda aos interesses da sociedade. Fizemos a reforma trabalhista na Câmara, não fizemos qualquer reforma trabalhista. O relator Rogério Marinho apresentou uma revolução para o Brasil e a Câmara dos Deputados aprovou. E tenho certeza que um debate profundo, o Senado também vai avançar e teremos uma das leis trabalhistas mais modernas do mundo e, modéstia à parte, a parte mais importante conduzida pela Câmara dos Deputados. O plenário da Câmara aprovou em primeira votação a proposta que torna a vaquejada constitucional. Os deputados também concluíram a votação do projeto que suspende a dívida dos estados em troca de contrapartidas. O texto vai para o Senado. Dini Moraes mostra como foi. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul decretaram estado de calamidade financeira. Serviços públicos estão prejudicados. Fornecedores não são pagos. Nem os funcionários recebem em dia. Desde o ano passado, o governo tenta aprovar uma lei no Congresso de socorro a esses estados. Mas o que é pedido em troca é considerado duro demais por parte dos parlamentares. Esta semana, depois de meses de negociação e tentativas de votação, o plenário da Câmara aprovou a proposta que alivia as contas dos estados superendividados. Cria o chamado regime de recuperação fiscal. Quem aderir ficará 3 anos sem pagar o que deve ao governo federal e mais 3 anos com parcelas reduzidas. Nesses 6 anos, também vai ficar livre de alguns limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em troca, os estados vão ter que cumprir algumas exigências, como vender empresas públicas, não realizar concurso público ou contratação, não reajustar salários, não criar despesas permanentes e reduzir incentivos fiscais dados às empresas. Essas contrapartidas eram o ponto mais polêmico do texto e a oposição tentou, como pôde, barrar o avanço da proposta. Mas o governo conseguiu convencer a maioria dos deputados da necessidade delas. É fundamental essa aprovação, a manutenção do texto original, para que nós possamos estabelecer esse instrumento para evitar a falência, evitar processos de intervenção, botar salários em dia e regularizar serviços públicos
em todas as áreas. Sacrificaria os servidores públicos que vão ficar aí sem ter aumento, sem ter reajustes, e além de prejudicar, inclusive, né, os servidores e a população, porque vai ficar proibido realizar, inclusive, concurso público. Então é um projeto que é maléfico à população. Os partidos conseguiram que o governo cedesse em 3 pontos originais da proposta. Entre elas, a obrigatoriedade de aumentar a contribuição previdenciária dos servidores para, no mínimo, 14%. Agora, a proposta vai para o Senado. Outro assunto que esteve em votação esta semana no plenário envolvia a vaquejada. Tradição cultural no Nordeste do país, o esporte envolve vaqueiros e um cavalo que disputam a derrubada de um boi pelo rabo. A atividade foi proibida pelo Supremo Tribunal Federal ano passado por ser considerada inconstitucional. Os vaqueiros chegaram a vir a Brasília para protestar e ocuparam a esplanada dos ministérios. O texto que a Câmara aprovou não trata da vaquejada em si, mas traz impactos diretos sobre ela. A proposta diz que esportes que usem animais, mas que garantam o bem-estar do bicho e estejam registrados como patrimônio imaterial da cultura brasileira não serão considerados cruéis. Isso, na prática, retira a inconstitucionalidade dada pelo STF e libera a vaquejada. O debate colocou em lados opostos os defensores das tradições e os dos animais. Há uma série de práticas culturais que, com o passar do tempo, a sociedade vai entendendo que não são mais adequadas. Outras práticas nós já tivemos e, ao longo do tempo, abandonamos, sem prejuízo de que os estados e a cultura dinâmica como é substituem essas práticas por outras que não sejam cruéis ou que não causem sofrimentos a animais. Nós estamos numa PEC disciplinando a vaquejada legal, a vaquejada que tem um profissional, a vaquejada do colchão de areia, a presença 24 horas do veterinário, a adaptação de todos os currais a esses animais, a capacitação dos profissionais do socorro, enfim, vai fazer a história do Nordeste. A proposta que legaliza a vaquejada foi aprovada com folga. Como muda a Constituição, ainda precisa passar por uma outra votação no plenário da Câmara. Se aprovada, virará lei. Você vai ver daqui a pouco na revista da Câmara. CPI da Lei Rouanet aprova o relatório final que traz mudanças para desconcentrar investimentos culturais e pede indiciamentos. Domingo das Mães, deputadas falaram para a revista da Câmara como é a rotina dividida entre a atividade parlamentar e a maternidade. É só um instante. Na semana que passou, o presidente da República, Michel Temer, sancionou a lei que cria a Identificação Civil Nacional. Cada brasileiro terá um documento único que vai unificar, por exemplo, RG, título de eleitor e CPF. Eles continuarão válidos até a pessoa substituir pelo novo documento. Continuam obrigatórios a Carteira Nacional de Habilitação, já que pode ser retida pelos órgãos de trânsito em caso de infração, e o passaporte, porque é exigido por outros países. Uma das vantagens do documento único é combater as fraudes, principalmente no sistema financeiro. Se estima 60 bilhões de reais de fraude motivada pela tripla, quádrupla identificação. O próprio tribunal pegou pessoas com 50 identificações. Apesar de virar lei, o novo documento só deve começar a ser usado no Brasil depois de 2020. Isso porque, para ser implementado, o Tribunal Superior Eleitoral ainda precisa ter os dados biométricos de todos os brasileiros. Ele vai se identificar com a sua fotografia, a sua biometria, o CPF ou o número ou o documento que ele tiver em validade na sua posse. Qualquer documento que tenha sido expedido, que esteja válido, permanecerá válido. Na CPI da FUNAI, a votação do relatório final foi adiada para a próxima terça-feira. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal autorizou a CPI a quebrar o sigilo de uma entidade indigenista e dos administradores dela. A sessão estava marcada para as 9 da manhã. Ela até começou, mas aí a Justiça derrubou o sigilo dos documentos do CTI, o Centro de Trabalho Indigenista. Em virtude desta possibilidade de ter acesso à quebra do sigilo bancário, como nós já dispomos de todos os dados,
eu suspendo a sessão. A retomada só veio à tarde. Aí, a suspensão virou cancelamento. O relatório fica para a semana que vem. Nele, o deputado Nilson Leitão sugere o indiciamento de quase 100 pessoas por supostos atos ilícitos na demarcação de terras em 5 estados. As acusações envolvem ONGs, funcionários da FUNAI, funcionários do INCRA e também antropólogos. Se aprovado, o texto segue para o Ministério Público e também para a polícia. O movimento de demarcação de terras tem muito menos de interesse em proteger índios e quilombolas ou assentados do INCRA e muito mais em criar, no coitadismo deste processo, um ambiente para buscar recursos do erário público nacional ou de países, de outros países. Alguns deputados veem um processo de criminalização que atenderia a um interesse bem específico. Ela está fazendo toda uma manobra para que as terras dos índios, dos quilombolas, dos assentados da reforma agrária fiquem disponíveis para a venda para países estrangeiros, para empresas canadenses, empresas americanas e etc, etc. Isso é demais. Já a CPI da Lei Rouanet aprovou o relatório final. O texto traz mudanças para desconcentrar os investimentos e também pede o indiciamento de pessoas já investigadas pela Operação Boca Livre da Polícia Federal. O relatório agradou a oposição e base do governo e, com isso, o parecer foi aprovado por unanimidade. O relatório do deputado Domingos Sávio, do PSDB, foi aprovado por unanimidade e recebeu até elogios de deputados do PT. O corpo do relatório está muito consistente. É um relatório que pontua o que nós apuramos aqui, que já está sendo investigado pelos órgãos competentes, daquilo que foi caracterizado quanto fraude, pontua as necessidades de termos uma estrutura no Ministério da Cultura para que possamos não ter uma demanda reprimida tão grande de prestações de conta e faz com que nós tenhamos a descentralização dos incentivos. O relatório trouxe mudanças para desconcentrar os investimentos, que são feitos principalmente no Rio e em São Paulo. Domingos Sávio defendeu ainda a recuperação do Fundo Nacional de Cultura, com garantia do repasse de recursos provenientes das loterias. O relatório também apontou o desvio de milhões de reais por produtores de cultura. Sávio pediu, entre outros, o indiciamento de pessoas ligadas às empresas de Antônio Bellini, já investigadas pela Operação Boca Livre da Polícia Federal. O relatório agora será encaminhado para o Ministério Público, para o Ministério da Cultura, entre outras autoridades. Aquilo que nós estamos propondo de mudança na lei só vai se tornar realidade depois de nós vencermos a batalha de aprovar aqui na Câmara, aprovar no Senado e ser sancionado. E eu tenho consciência de que não é uma batalha fácil. Eu peço, inclusive, um apoio suprapartidário que tivemos aqui, porque nós vamos, por exemplo, enfrentar as autoridades da área do planejamento e da fazenda, que hoje contingenciam o dinheiro da cultura. Não é atualmente, não é o atual governo, sempre fez isso. Cultura é extremamente importante. Cultura não é luxo, cultura é a essência, né, da vida, da alma de um povo. A equipe de jornalismo da TV Câmara recebeu o Prêmio República de Valorização do Ministério Público Federal, entregue pela Associação Nacional dos Procuradores da República, na categoria Jornalismo Televisivo. A série de reportagens sobre a proposta das 10 medidas de combate à corrupção concorreu com 2 outros trabalhos veiculados nas emissoras Globo e Record. Ao longo de 4 capítulos, o repórter Tiago Ramos explicou no final do ano passado quais foram as medidas apresentadas pelo Ministério Público e como elas funcionariam na prática após a aprovação pelo Congresso Nacional. Criado há 4 anos, o Prêmio República é uma iniciativa da Associação Nacional dos Procuradores da República e tem como objetivo destacar a atuação do Ministério Público Federal. A edição de texto foi da jornalista Cláudia Lemos, com videografismo de Diego Cajueiro, edição de imagens de Marco Couto e Marcelo Abelha e imagens de Adson Palma. A Comissão de Agricultura discutiu as consequências da Operação Carne Fraca da Polícia Federal no setor agropecuário. Governo e deputados ruralistas disseram que ainda trabalham para reverter os prejuízos causados pelo escândalo. Alguns parlamentares lembraram que a divulgação da operação da Polícia Federal provocou perdas a toda a cadeia produtiva. Pela publicidade feita de modo errôneo.
O ministro da Agricultura disse que não é possível calcular a medida exata do prejuízo causado pela Operação Carne Fraca, mas o governo agiu rápido para evitar a perda de mercado consumidor. Outra medida foi intensificar a fiscalização e embargar os frigoríficos onde foram constatadas irregularidades. Os deputados elogiaram a ação do Ministério da Agricultura. Para eles, o momento é de buscar a recuperação do mercado de carnes do Brasil. Há ainda que recuperar preços, melhorar a rentabilidade do setor e avançar para que nós tenhamos tranquilidade do consumidor brasileiro e credibilidade para a exportação com o consumidor internacional. Esse episódio da carne fraca fortalece essa tese, essa convicção que eu tenho de que o sistema precisa ser ajustado, remodelado. Domingo, Dia das Mães, a revista da Câmara foi ouvir aqui nos corredores algumas dessas mulheres que se dividem entre as tarefas do dia a dia e a atuação política. Escuta só esses discursos. Eu já trabalhava no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, eu fazia faculdade de Direito e já tinha uma vida muito intensa, já tinha uma intensa atividade política. Assim. Quando eu tive a minha filha, eu dirigia uma escola na minha cidade, então exigia de mim também uma presença diária e também por longas horas. Administro a maternidade desde que administro a minha vida profissional. Fui mãe muito cedo, então tive que aprender e tive que amadurecer muito cedo pela ocasião da maternidade. É a vida das mães, dividida entre muitas tarefas, com os filhos, a vida profissional. Agora, vamos ver quem são essas mulheres? Eu sou Poliana Gama, deputada federal por São Paulo e pelo PPS. Ana Perugini, São Paulo, Partido dos Trabalhadores. Sou deputada Sheridan, sou do PSDB de Roraima. Elas são parte da bancada feminina na Câmara, que hoje tem 55 parlamentares, e contam como é a vida de uma mulher que se dedica a fazer política e criar os filhos. Os fins de semana eles são privados muitas vezes porque eu estou na base e pela distância do meu estado, já que a gente é de Roraima, é um estado distante, em horas de voo é o mais distante de Brasília e dos demais estados do Brasil, elas acabam sendo privadas do convívio da mãe. É inconciliável, não existe essa história de conciliar. As mulheres, até por conta de uma cultura que traz esse papel da vida privada quase que exclusivamente ou exclusivamente para as mulheres, nós nos cobramos muito. A política te exige estar de plantão 24 horas por dia. A tarefa política elas exercem no plenário, mas a outra grande tarefa, a de ser mãe, nem aqui elas deixam de lado. Tenho duas filhas, uma filha já adolescente, Júlia, que tem 16 anos, tenho Lara, que tem 9 anos. Elas olham com muito cuidado e entendem a importância para mim. Então elas sabem que o meu trabalho também é uma mola propulsora, um combustível para a minha felicidade, sabem que é importante. O colo de mãe é o meu colo. Então, por vezes, assim, o coração vem apertado. Do ponto de vista emocional, é inconciliável. Nós queremos ter sempre mais tempo com quem nós amamos muito. E os filhos são partes inseparáveis de nós. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau!